suntuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. 6 de fevereiro, mais um dia que o Senhor nos concedeu para louvar e invocar o nome dele. Graças a Deus por isso. Nós temos esse privilégio de dormir e acordar com Deus, graças a Deus. Então, vamos de Provérbios, palavra de sabedoria. Como sempre, iniciamos o programa Mães Amorosas, desfrutando dos provérbios e temos também uma boa reflexão. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. Provérbios 7, 25 e 26. Temos como título hoje, na reflexão, esse livro Dias Mais Sábios, da editora Árvore da Vida, autor Pedro Dong. Deus não nos chamou para a impureza. O provérbio de hoje continua no contexto da sensualidade. Parece repetitivo, mas é um assunto de extrema relevância. A sensualidade está no nosso dia a dia, nas rodas de conversações, nas propagandas e nas diversas mídias, computador, celular, tablet e TV. Essa questão tem ferido e derrubado várias pessoas que teriam um futuro promissor. O Deus desse século, Satanás, tem usado desse expediente para inutilizar e destruir a muitos. São muitos que não conseguem sair da escravidão dos vícios da pornografia e dos prazeres carnais. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo afirma: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 5. A Timóteo ele escreveu: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. 2 Timóteo 2,19. Ainda há tempo para mudar o rumo de sua vida. Há tempo para se santificar e ser útil ao Senhor. Busque forças na presença de Deus através da oração pessoal. Também vale a pena contar com irmãos mais experientes na fé, que possam ser seus intercessores e apoiadores nesse caminho de santificação. Afinal, é pela súplica dos santos e pela rica provisão do Espírito de Jesus Cristo que a libertação ocorre. Filipenses 1,19. Amém. Infelizmente, as coisas acontecem, estão escancaradas, celular, televisão, igual o irmão falou aqui nessa reflexão. Mas temos a saída, temos Deus, o Espírito Santo, e a oração pessoal é importantíssima, irmãs. Bom dia! Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso refúgio. Amém. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa. Bom dia, amadas irmãs, amadas ouvintes deste programa Mães Amorosas. Cumprimento a todas com a graça e a paz que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Daremos início a mais uma mensagem desta semana, sexta-feira, semana 4. Leitura bíblica: Gênesis, capítulo 9, versículo 13, Romanos, capítulo 8, versículo 22, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Ler com oração. O arco estará nas nuvens.
vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, e de toda a carne que há sobre a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 16. A aliança de Deus com o homem. Os relatos contidos no 6º capítulo do livro de Gênesis representam uma catástrofe para o cumprimento do plano de Deus na terra. Quando os anjos caídos possuíram as mulheres da terra, eles geraram seres de sangue híbrido. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Isso podemos conferir nos versículos 4 e 6. Se Deus não interferisse rapidamente, aquele sangue se espalharia, comprometendo o homem que Deus criara para receber sua vida, ser sua expressão e exercer seu domínio e autoridade sobre a terra. Capítulo 1, versículos 27 ao 28. Aquele sangue híbrido comprometeria a vinda de Cristo como homem, nascido de mulher. Como imaginar Cristo nascendo de uma mulher, Maria, com carne e sangue provenientes daquela mistura de anjos caídos com mulheres? A vontade de Deus não poderia ser concretizada, pois Cristo se encarnou, morreu e ressuscitou como homem para tornar-se o filho primogênito do Pai. Romanos capítulo 8, versículo 29. Para que o plano de Deus não fosse comprometido, Deus precisou pôr fim àquela geração de Noé por meio do dilúvio. É difícil termos a exata dimensão do tamanho e da gravidade daquela situação, mas se nos colocarmos no lugar da família de Noé, talvez consigamos compreender o peso daquele acontecimento. Imagine que vivemos em sociedade e de repente todos à nossa volta morrem em um grande dilúvio. Amigos, parentes, vizinhos, conhecidos, todos mortos. Foi uma experiência muito traumática. Depois do dilúvio, qual seria a reação das pessoas ao se deparar com as chuvas intensas? Com certeza ficariam apavoradas e com medo de que tudo aquilo acontecesse novamente. Para que as pessoas não vivessem atormentadas com essa preocupação, Deus decidiu fazer uma aliança, não somente com os seres humanos, mas com toda a terra. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança.
firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Gênesis capítulo 9, versículos 9 ao 17. A aliança não foi feita somente com Noé, mas com toda a terra. Deus fez essa aliança com todos os seres viventes, porque ele prometeu nunca mais usar as águas de dilúvio para exterminá-los da terra. E como sinal da fidelidade de Deus em guardar a aliança entre ele estabeleceu o arco-íris para garantir que não mais exterminaria os seres da terra. Deus é fiel. Podemos conferir Gênesis capítulo 9, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. A marca dessa fidelidade se encontra na própria natureza. O cenário descrito em Apocalipse, logo depois da ascensão de Cristo, também nos revela a fidelidade do Senhor em guardar sua aliança. Cristo morreu, foi ressuscitado, Deus o elevou e o fez assentar-se à sua direita. É a esse cenário que o apóstolo João foi convidado a subir para ver o que ele descreveu a seguir. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos em cujas cabeças estão coroas de ouro. Apocalipse capítulo 4, versículos 1 ao 4. O universo não está sem governo. Deus está sentado no trono e quer governar o universo e principalmente exercer seu governo sobre a terra. Porque João viu o arco-íris no cenário de conclusão das eras? É uma pergunta. Por que João viu o arco-íris no cenário de conclusão das eras? Porque isso nos transmite segurança. Deus não mais destruirá a terra com dilúvio. Louvado seja o Senhor por essa fidelidade para conosco. Amém? Essa é a porção que o Senhor preparou nessa sexta-feira para nós. E agora você pega um papel, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje. A luz na palavra, direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. E compartilhe o que você ganhou com outras pessoas. Jesus Cristo é nosso Senhor. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma porção da palavra. Amém? Vamos fazer a imersão da sexta-feira? Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu antes de termos nascido. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu antes de termos nascido. Deus nos escolheu. Deus te escolheu. Deus nos escolheu. Deus te escolheu. Deus nos escolheu antes de
sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, queridas irmãs que ouvem o programa Mais Amorosas. Bom dia a todas as irmãs que compõem a equipe do programa Mais Amorosas. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Que bom estar com vocês nessa sexta-feira, né? Já terminando aí a semana e nós vencemos aí um dia de cada vez, não é verdade? Então, estamos aqui, graças ao Senhor, para desfrutarmos de mais uma porção da palavra neste dia, né? Assim como nós já tivemos provérbios, tivemos o alimento diário, agora nós vamos fazer a nossa leitura bíblica. Então, vamos orar para que o Senhor possa nos manter no espírito aqui, né? Para desfrutarmos dessa leitura. Senhor, nós te agradecemos por essa sexta-feira, por estarmos aqui junto com as irmãs. Que cada dia o Senhor possa ganhar o nosso coração, dando-nos mais amor por ti, pela palavra, pelos irmãos, cooperando na igreja, Senhor, com todas as ferramentas, nós possamos usar todas as ferramentas que o Senhor deu para nós. Muito obrigada pela sua fidelidade, dia a dia. O Senhor tem uma porção reservada para nós de alimento espiritual. Obrigada, Senhor, por tantos milagres que o Senhor tem feito aí em toda a terra e ganhando muitas pessoas para o reino. Amém. Obrigada. Ontem nós terminamos o versículo 13, estamos lendo o capítulo 23, né? Vou ler o último versículo de ontem. Deem atenção a tudo que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. Agora, continuando com o versículo 14. As 3 festas. 3 festas no ano, celebrem uma festa para mim. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermentos, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe, porque nesse mês vocês sairão do Egito. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Celebrem a festa da ceifa dos primeiros frutos do seu trabalho, do que vocês semeiam no campo, e a festa da colheita ao final do ano, quando vocês recolhem do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes por ano todo homem deve comparecer diante do Senhor Deus. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. Tragam as primícias dos frutos da sua terra à casa do Senhor seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Versículo 20. Deus promete a posse da terra. Eis que eu envio um anjo adiante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos que são adversários de vocês. Porque o meu anjo irá adiante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não se curvem diante dos deuses deles, nem os adorem, nem sigam os costumes deles, pelo contrário, destruam totalmente esses ídolos e despedacem as suas colunas. Adorem o Senhor, o Deus de vocês, e ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Versículo 27. Enviarei meu terror diante de vocês, confundindo todos os povos que vocês encontrarem. Farei com que todos os seus inimigos virem as costas e fujam de vocês. Também enviarei vespas diante de vocês que expulsem os heveus,
os cananeus e os heteus de diante de vocês. Não os expulsarei de diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Pouco a pouco os expulsarei de diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Porei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem de diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim. Se adorarem os deuses deles, isso será uma cilada para vocês. A aliança de Deus com Israel. Capítulo 24, versículo 1. Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorem de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Moisés e os anciãos sobem o monte outra vez. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. Moisés se aprontou, juntamente com Josué, seu auxiliar, e subiu o monte de Deus. Ele disse aos anciãos: esperem aqui, até que voltemos para junto de vocês. Eis que Arão e Hur ficam com vocês. Quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Nossa, tem chão. Capítulo 25. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim,
linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Não, tá errado. Pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo, segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. A arca da aliança, versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 centímetros de altura. Revista a arca de ouro puro, coloque esse revestimento por dentro e por fora e ponha um remate de ouro ao redor da arca. Mande fundir 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Faça também cabos grossos de madeira de acácia e revista-os de ouro. Passe os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela possa ser carregada por meio deles. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. E você porá na arca o testemunho que eu lhe darei. O propiciatório, versículo 17. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades, de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Ponha o propiciatório em cima da arca e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali eu me encontrarei com você e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. A mesa dos pães da proposição. Versículo 23. Faça também uma mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 e a altura de 66. Faça um revestimento de ouro puro e ponha um remate de ouro ao redor. Faça também uma borda ao redor da largura de 4 dedos e ponha um remate de ouro ao redor da borda. Faça também 4 argolas de ouro e fixe-as nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. As argolas devem estar perto da borda, como lugares para os cabos, para que se possa carregar a mesa. Faça estes cabos de madeira de acácia e revista-os de ouro, para que a mesa possa ser carregada por meio deles. Faça também os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças em que serão oferecidas as libações. Faça tudo isso de ouro puro. Ponha sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. O candelabro, versículo 31. Faça também um candelabro de ouro puro, de ouro batido deverá ser feito esse candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Versículo 34.
Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formarão uma só peça com o mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Versículo 37. Faça também as 7 lâmpadas do candelabro, as quais se acenderão para iluminar o espaço diante dele. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores serão de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fará o candelabro com todos esses utensílios. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Termina aqui a nossa leitura. Agora nós vamos às nossas notas principais, tá certo? São muitas notas, né? Então a gente separou algumas para você. Com respeito às festas, nota 23, 14 e 17. A festa dos pães sem fermento ocorria perto do início da colheita da cevada. A festa da cega ocorria no tempo da colheita do trigo, e a festa da colheita do encerramento comemorava a conclusão de toda a colheita, inclusive das vinhas e dos olivais. Trazer as primícias do teu trabalho, os primeiros itens colhidos, era uma expressão de gratidão pela colheita como vinda do Senhor e de fé que ele supriria o restante da colheita. Referência para você, Deuteronômio 26, de 1 a 11. O nome Senhor Deus enfatiza a sua soberania e podia também ser traduzido como Iavé, o soberano, ou Senhor. Qualquer rei antigo que não recebesse o tributo prescrito na ocasião apropriada concluiria que o seu vassalo estava tramando uma rebelião. Então, referência 1 Reis, capítulo 12, 16 a 19, e Esdras, capítulo 4, versículos de 8 a 24. No Antigo Oriente Próximo, o comparecimento de todos os teus homens demonstraria lealdade ou a rebelião. Qualquer rei antigo que não recebesse o tributo prescrito na ocasião apropriada concluiria que o seu vassalo estava tramando uma rebelião. Referência, 1 Reis, capítulo 12, 16 a 19, e Esdras, capítulo 4, de 8 a 24. Então, nessas festas era para todo o povo comparecer, né? No entanto, no Antigo Oriente Próximo, o comparecimento de todos os teus homens demonstraria a lealdade ou a rebelião daqueles com potencial para o serviço militar. Então, o não comparecimento seria tomado como uma rebelião, né? Seria para que todos celebrassem as 3 festas ao Senhor. Nota 23, 18 a 19. Com base no capítulo 34, versículo 25, o sacrifício e as ofertas referem-se ao cordeiro pascal, que era sacrificado, assado e comido na véspera da semana da festa dos pães sem fermento. Todo fermento deveria ser dispensado antes de se oferecer o cordeiro pascal. Deuteronômio, capítulo 16, versículos 2 a 4. Lembra-se da primeira Páscoa? Regulamentações em Levítico proíbem ingestão de partes específicas da gordura de animais sacrificados. A gordura e qualquer outra sobra do cordeiro pascal deveria ser queimada. Nós já lemos isso, né, em Êxodo 12, versículo 10. A proibição do cozimento de um cabrito no leite da sua mãe é repetida também no capítulo 34, versículo 26 de Êxodo e Deuteronômio 14, 21. Ela podia estar associada à festa do encerramento da colheita, uma vez que as cabras davam à luz por essa época, ou podia se referir a um costume pagão de importância desconhecida. Então,
não cozinhar o cordeiro, o cabrito no leite da sua própria mãe, porque isso seria algo tido como maldade, né? As cerimônias, no capítulo 24, constituem o clímax dos preparativos e instruções nos capítulos 19 e 23. Os arranjos de pessoas e de espaços na montanha comparam-se àqueles no tabernáculo, com áreas que admitiam todas as pessoas que estavam adequadamente preparadas. Limites iniciais, adiante dos quais podiam entrar as pessoas designadas, que seriam elas, Moisés, Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos, sacerdotes e levitas. E mais adiante, limites além dos quais somente um representante podia ir, que era Moisés, e o sumo sacerdote. Nadab e Abiú eram os 2 filhos de Arão, Levítico 10, de 1 a 5. Curvar-se em adoração à distância ajusta-se a costumes antigos que exigiam curvar-se em total prostração em vários pontos ao se aproximar de uma pessoa, a quem se mostra grande respeito. Podemos ver em Gênesis, capítulo 33, versículo 3. Embora só Moisés pudesse se aproximar mais de perto, Arão e as autoridades podiam se aproximar o suficiente para participar da maneira que Êxodo 24, de 9 a 11, descreve. Então, bastante interessante, né? Os limites aí, né? Uns podiam até um limite, mas não podiam ultrapassar aquele, porque só Moisés poderia ir adiante. É citado aqui também os 2 filhos de Arão, né? Nadab e Abiú. E também as outras autoridades podiam se aproximar o suficiente para ouvir, né? Mas não poderiam estar no mesmo lugar onde Moisés está. Depois nós temos a descrição de todo o tabernáculo, né, minuciosamente, mas nós não teremos como ver tudo, porque são muitas notas. Nota 25:10. Muitas medidas para o tabernáculo e sua mobília usavam uma unidade chamada amá, em hebraico, tradicionalmente traduzida como côvado, uma versão aportuguesada do latim cutitus. A palavra hebraica também significava antebraço, e um amá media da ponta do dedo até o cotovelo de um homem, aproximadamente 45 centímetros. Então, um côvado é daqui do cotovelo até a ponta do dedo, que mede 45 centímetros. Nota 25:18. A coberta da arca deveria ser decorada com 2 querubins. Em outros lugares, o Senhor é descrito como entronizado acima dos querubins, de modo que a arca era o seu estrado. Referências para você, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4, 2 Reis, capítulo 19, 15. Seres alados deste tipo foram incumbidos de guardar o caminho para a árvore da vida, né? Os querubins, né? Guardaram a árvore da vida, em Gênesis, capítulo 3, versículo 24. E foram descritos pelo profeta Ezequiel, que os viu transportando o trono de Deus. Então, olha a referência para você, Ezequiel, capítulo 10. Nota 25:30. O pão da proposição consistia em 12 pães feitos de farinha e dispostos em 2 fileiras na mesa revestida de ouro, localizada exatamente ao lado da área mais sagrada do tabernáculo. Levítico, capítulo 24, de 5 a 9, referência para você. Diferentemente dos alimentos que eram colocados em templos pagãos para os deuses comerem, este pão era para os sacerdotes israelitas comerem, como uma provisão simbólica para eles da mesa do Senhor. Nota 25, 31 a 37. O candelabro, altamente decorado, assemelhava-se a uma amendoeira notável por sua floração adiantada. A palavra hebraica para amendoeira está ligada a um verbo que significa cuidar ou vigiar,
de modo que as flores de amêndoa parecem uma decoração adequada para um item que lhe aumentava a visibilidade. A vara de Arão era feita da madeira de amendoeira. Ela é um símbolo da vigilância de Deus sobre a sua palavra para cumprir o seu propósito. Referência para você, Números 17, versículo 8, e em Jeremias, capítulo 1, 11 e 12. Terminamos aqui. Essas são as notas que separamos para vocês. Tem muitas outras notas, mas não dá para a gente ver todas, né? Mas vale a pena você ler de novo, né? E atentar aos detalhes da construção do tabernáculo. Amém? Ficamos por aqui e a irmã Nene já está chegando para concluir a leitura de hoje com Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. Deus abençoe vocês, tenham uma sexta-feira maravilhosa e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, graças a Deus, mais uma vez, 6 de fevereiro. Vamos ler os Salmos, capítulo 30. Vamos ler Provérbios 7, 24 a 27 e o Evangelho de Mateus 24, a partir do versículo 29 até 51. Então, vamos começar a leitura com Salmos, que fala assim: Ação de graças pela libertação da morte. Salmo de Davi. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma. Preservaste minha vida para que não desceste ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no teu sangue quando baixa a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém, amém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Também tem outro versículo na Bíblia que eu gosto muito, em Lamentações, que fala: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Agora vamos ler Provérbios, capítulo 7, a partir do 24. Vamos ler 24 a 27. Agora, filho meu, escute o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos desta mulher e não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Amém. Agora, Mateus 24, a partir do 29. A vinda do Filho do Homem. Continuando, né? 24, continuando a leitura do capítulo 24, que lemos ontem, a grande tribulação. Ontem lemos vários assuntos, que foi o sermão profético, o princípio das dores. Hoje vamos ler a vinda do Filho do Homem e mais outras coisas. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento
e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. A parábola da figueira. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Agora é exortação à vigilância. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora virá o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. A parábola do servo fiel e do servo mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora a vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia que não se espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Até amanhã com mais leitura bíblica. Fique na paz que vem do nosso Senhor. Bom dia. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Somos feitos filhos seus. Somos feitos filhos seus. Pois não recebemos o Espírito de escravidão, para vivermos em pavor e inquietação, mas recebemos o Espírito de filiação,
firmados, clamamos Abba, Pai. Firmados, clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. O próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. Abba, Pai. Abba, Pai. Como filhos podemos clamar. Que somos filhos de Deus. Abba, Pai.